Fala, moçada do MMA Pride Brasil, está no ar o aquecimento para o UFC 322, dessa vez fazendo num dia diferente, né? Está estreando aqui um novo horário, sexta-feira à noite, para já deixar vocês aí mais à vontade. Vamos fazer esse teste para saber como é que vai ser, né, a audiência, a galera também curtindo. A gente não está fazendo ao vivo, estamos fazendo aqui com o formato de estreia, mas se você está assistindo gravado também, já deixa aquele like, deixa qualquer comentário aqui embaixo, se você tá aí na expectativa para o UFC 322, que vai rolar nesse sábado à noite, a partir ali de 8 da noite, horário de Brasília, card principal meia-noite. E a nossa live pós também não vai ser na madrugada, assim que terminar o evento, vai ser no domingo, beleza? Então, no domingão à noite, confere também a nossa live pós sobre o UFC 322, mas o nosso aquecimento aqui que importa, nesse horário, estamos aqui com vocês para a gente debater esse grande evento, meu amigo Tanuri, duas disputas de cinturão, que a gente pode dizer duas super lutas, né? Porque são duelo entre campeões aqui, um duelo nos meio médios e o outro no peso mosca feminino, além, é claro, de brasileiros nesse card, principalmente Carlos Prates, que vai encarar Leon Edwards no card principal. Tudo tranquilo, meu amigo? E brothers, fala aí, Leãozão, fala galerinha, é sobre isso e tá tudo bem, eventaço. Antes, deixa aquele like, comenta aqui, participa ó, entre vocês, se inscreve no canal, valeu. Léo, chegou a hora, eventaço, não tem como, tá? Não tem como, aqui não são só as lutas principais, mas essas disputas de cinturão, cara, são super lutas com S maiúsculo, porque são campeões, assim, lindos, cara. Lindos. Você tem entre as meninas campeãs dominantes e entre os homens um campeão que marcou época no peso leve contra um novo campeão que deu muito o que falar, retirando o cinturão de um cara que estava impressionando, Belal Muhammad, que vai querer se provar a força dominante contra o temido russo Islam Makhachev. Fora aquele recheio, né? Fora aquele recheio que teremos Sean Brady contra Michael Morales, teremos Leon Edwards contra Carlos Prates, outras lutas ali. Olha, que legal. Isso sim é evento numerado para ninguém botar defeito. Quem sabe, né, o melhor card do ano até aqui, porque o card principal tá lindo, né? Eu acho que vai passar até rápido de tantas lutas boas que a gente tem nesse card principal e, obviamente, as disputas de cinturão. Lembrando que Islam Makhachev, ex-campeão do peso leve, abdicou do cinturão para subir de categoria, assim como o Elisen, ex-campeão do peso palha, que está subindo para o peso mosca para encarar a Valentina Shevchenko. Algo, antes da gente entrar nas lutas, né, mas falar um pouco sobre isso também, algo um pouco inédito que o UFC também tem feito, porque a quantidade de cinturões vagos ou de cinturões interinos que a gente viu nos últimos tempos foram muitos, né, Tanuri? Tava ficando até meio blasé de falar de, o campeão vai subir, aí vai ter que criar um cinturão interino. Dessa vez, não teve muita conversa. Até a justificativa deles de se manterem como campeões seria correta, do Makhachev subir e continuar como campeão, assim como eles em questão dominando as suas respectivas categorias. E não, abdicaram aí dos títulos para poder subir de categorias aqui, para poder tentar fazer nova história. A gente pode ter ao Elisen fazendo história, assim como o Islam Makhachev, os dois podendo entrar num seleto grupo de lutadores que foram campeões do UFC em duas categorias distintas. Exatamente, que é um grupo que inclusive está crescendo aos poucos, né? Antes eram um ou outro, mas agora já tem uma galerinha e pelo andar da carruagem, Léo, já que tá fácil assim, né, para os campeões hoje terem suas chances, dá sim para esse grupo ser ampliado. E aqui já pode ter dois e merecedores, né? E o legal do UFC nisso que você falou, Léo, é que assim, tá valendo para todo mundo essa regra, tá? Não é que um é campeão e aí querendo subir vai perder e o outro que é estrela vai continuar ter essa chance e sendo também campeão de sua categoria. Não, tá valendo para todo mundo, não tem diferenciação. Show de bola. E cara, aqui finalmente o Makhachev tá tendo essa chance, né? Porque há quanto tempo ele já estava pedindo, a Zhang Weili também. E é aquilo, Léo, em caso de derrota,
bem ou mal, ele já tem outra super luta engatilhada, né? Que é, quem sabe, o retorno para as suas categorias de origem, para aí sim enfrentar a nova campeã. Cara, não tem para onde correr. Grandes lutas vêm aí. No caso, por exemplo, a Mackenzie Dern, que agora é nova campeã do peso palha, deve estar rezando para o Weili ser campeã no peso mosca, porque a própria Mackenzie disse que se ela enfrentasse a Weili Zhang hoje, ela não estaria pronta para poder derrotar a chinesa. Exato. Ela falou sobre isso, né, Tanuri? Falou com todas as letras, cara. Aquele sincericídio ali que é até preocupante. Mas é legal, né? Você vê também um lutador saindo daquela faceta de que eu sou melhor que você, não importa quem você seja, né? É legal você ver uma honestidade, mesmo sendo chocante, porque agora é uma campeã falando. Maravilha, maravilha, pessoal. Então, aqui no chat, vocês já vão debatendo aí o que vocês acham que rola dessas disputas de cinturão, quem fica com os títulos, se teremos novos campeões, teremos aí o Makhachev e a Weili fazendo história, entrando aí no seleto grupo de campeões de categorias distintas, se o Jack Della Maddalena vai fazer meio que o Ian Blachowicz fez há 5 anos atrás, né, o Ian Blachowicz, Sadori, quando pegou o cinturão do UFC, na primeira defesa do cinturão dele, quem ele enfrentou? Israel Adesanya, que estava tentando ser um outro duplo campeão. Dominando a categoria do peso médio, subiu para enfrentar o Ian Blachowicz e tomou uma trolha do polonês, né? Passou 5 rounds sendo amassado. E o Jack Della Maddalena, quem sabe, pode também fazer a brincadeira que ia acontecer contra o Islam Makhachev, que está dizendo, né, passou a semana dizendo que o Jack Della Maddalena não tem jogo de grappling, que vai sofrer com as tentativas de queda do Russo e tudo mais, mas será que vai ser dessa forma mesmo? Tem a questão do peso, a gente viu o Islam Makhachev nas fotos, ele é um pouco mais forte, será que isso vai ter alguma vantagem contra o australiano, que alternou, ele teve bons momentos no UFC, algumas lutas foram um pouco mais complicadas, mas conseguiu se sair bem, porque é um cara muito raçudo, mas que resolve, quando resolve a luta, geralmente é por nocaute. O que você acha que rola dessa super luta aí de peso meio médio? Será que teremos o russo fazendo história ou o Jack Della Maddalena também aprontando e se mantendo campeão? O legal, né, cara, é quando você tem justamente essas super lutas com campeões, lutadores no auge, né, cara? Tipo assim, aqui não tem sabe, decadência, com uma idade avançada. Não. Léo, o Jack Della Maddalena, ele só tem 2 derrotas no MMA. As 2 primeiras lutas. Ou seja, ele já está há muito tempo invicto. Chegou, estreou no UFC invicto e se tornou campeão invicto. Tá? No UFC que eu digo. No UFC que eu digo. E passando por nomes muito bons. Teve alguns percalços ali? Teve gente que conseguiu sim derrubar o Jack Della Maddalena. O próprio Durinho quase venceu o Jack Della Maddalena. Mas ele é muito aguerrido, né, cara? Muito raçudo. Na base do coração, ele é peitudo. Consegue virar suas lutas e dar a reviravolta. Então, assim, cara, isso é uma arma, tá? O coração de lutador. Ainda mais numa luta de 5 rounds, aquele tipo de lutador que não se entrega é sempre muito impactante de você lidar. Por quê? Do outro lado, o cara fica até assustado. Cara, eu tô tentando de tudo, não tá dando certo? E aí? Né? Gera até uma pergunta. E do outro lado você tem, ó, vou até pegar aqui o fio para carregar, porque esse aqui eu tenho que botar para falar bem, né? Cara, Makhachev, né, cara? Como é legal também você ver o Makhachev subindo bem de peso, Léo. Porque ele tava nos preocupando com aquela ideia, ó, tô com dificuldade, não tô tão forte assim, músculos não estão aparecendo, mas depois, perto da luta, ele mostrou que tá sim fibrado. Tá num shape ali realmente bem forte. Então, cara, eu acho que essa questão da diferença de peso não vai ser tão pesada não, cara, de lidar. Ele vai conseguir tirar de letra. Até porque eu acho que o Jack Della Maddalena nem é dos meio médios maiores, tá? Então isso daí também é interessante pro lado do russo. Agora, eu acho que ele não pode ir achando que o cara não tem grappling. Porque todo mundo sabe que ele tem a trocação como base. Mas, Léo, ele treina com Volkanovski e com
Craig Jones, que conseguiram fazer um antijogo ali pro Makhachev no grappling com qualidade, cara. Com qualidade. Ele já mostrou que tem uma boa defesa de quedas contra o Belal Muhammad, que é meio que um vestibular para essa luta contra o Makhachev, e ele passou. Eu acho que seria de bom tom ele não subestimar. Até porque esse negócio fica em pé, aí, cara, quem pode dizer que o outro não tem trocação é justamente o outro lado, é o Madalena. Exatamente. E a forma como o Jair da Madalena derrotou o Belal Muhammad, acho que induz talvez a galera a achar que o australiano vai vir de uma forma, ou ele vai sofrer de uma forma completamente diferente do que era esperando contra o Belal Muhammad, porque conhecendo o jogo de grappling do Belal Zurdo, a gente não viu nada disso acontecendo, passou praticamente 20 segundos trocando golpes com o Jair da Madalena e se deu mal. E aí, o que o pessoal induz, o Islam Makhachev vai derrubar, vai ficar lá amassando o australiano 25 minutos e vai vencer a luta. Mas será que vai ser assim tão fácil, como você falou? Será que vai conseguir derrubar? Então, é aquela história, né, de pensar, né, em soluções prontas. Teoricamente, é o jogo perfeito para o Makhachev. Não perder muito tempo trocando golpes, derrubar e trabalhar nesse jogo aí durante todo o tempo, né? Ou conseguir uma finalização, ou terminar a luta dominando as ações no chão, ou vai sofrer, cara. Vai sofrer porque, cara, é a primeira luta que ele tá fazendo de peso no meio médio. Não tá acostumado com essa categoria. Concordo que o Jair da Madalena não é dos mais, não dos maiores aí meio médio que talvez o Makhachev pegue nessa categoria. Mas a forma como ele lutou nas últimas lutas, mesmo talvez não aparentando ser uma coisa assim muito... ele brilhou, foi um cara brilhante, que fez algo que chamasse muita atenção, mas o coração desse cara é impressionante. Perdendo luta, aquela luta quando o Link estava perdendo claramente 2 rounds e achou uma joelhada fantástica. Ele conseguiu outras vitórias, conseguiu sobre o Kevin Roth, uma luta ali também, questão de diferença de tamanho ali, foi complicado, mas ele conseguiu sair com a vitória também. Conseguiu nocautes nesse meio caminho, continua invicto. Então é uma luta que não vai ser tão mole assim o Makhachev, na minha visão. Agora, na primeira luta contra o Volkanovski, o Volkanovski chegou com uma moral muito grande. Depois a gente viu que, né, o cara é um craque, conseguiu nocautear na segunda luta e tal. Só que é uma categoria completamente diferente e o Jair da Madalena pode sim sair com a vitória e fazer o crime. Agora, eu acho também que assim, o erro que o Belal Zurdo cometeu, né, de querer mostrar aquelas mãos de Canelo, né? Meu Deus, que bobagem que o Belal Zurdo fez, né, cara? Que isso, cara? Eu acho que aqui o Makhachev não vai errar, não, cara. Inclusive, ele já até falou lá pro Josh Thompson, naquele podcast Weighing In, legal, por sinal, tá? Porque ele tem entrada com os russos. Cara, ele disse o seguinte, ô Léo, eu vou tentar quedar. Se ele não, assim, se ele conseguir se defender ou não conseguir derrubar, eu vou tentar de novo. E se eu não ficar, assim, tendo sucesso, eu tenho trocação. Então você vê claramente que a intenção do Makhachev é buscar a queda. Ele não pode estar desesperado. Mas ele não tem aquilo que o Belal teve de querer se provar. E aí se ferrou todo, né? Até porque ele tem Khabib do lado, né? Ele nunca vai botar aquele legado todo do senhor Abdulmanap, do próprio Khabib, em jogo por uma futilidade dessa. Léo, aquilo foi futilidade que o Belal fez. Exatamente. Você imagina um cara que fez toda uma trajetória para poder ser campeão do UFC, aí na primeira defesa ali, eu quero ser striker. Outro cara que é notoriamente striker, sendo que não é a praia dele. Enfim, brincou demais numa situação que acho que não deveria. E perdeu uma grande chance de ter essa luta contra o Makhachev, porque o Makhachev também está dizendo várias vezes que queria subir de divisão, a questão do corte de peso já estava ficando complicada.
Então, o Jack Della Maddalena recebeu aqui tá tendo uma grande chance, né, de fazer história. De não ser só o novo campeão da categoria, mas pegar um cara que, porra, dominou a categoria de baixo, que tem muita moral dentro do UFC. Eu acho que é uma luta. Eu acho que vai ser. Ela tem suas nuances da gente achar que cada um vai querer manter seu estilo, né? E aí a gente vai ver a diferença física nisso aí. Como é que vai ser o comportamento do Makhachev durante os 25 minutos. A tendência, talvez, a maioria é apostar numa vitória dele, levando a luta para o chão, não, sendo mais burocrático, não dando muita chance para o Jack Della Maddalena. Realmente, o Makhachev no chão é brutal, é bem melhor que o australiano. Mas, se o Maddalena conseguir defender bem as quedas, não se apavorar, ficar na dele trocando golpes ali, cara, eu acho que dá para pintar uma zebra. E esse é meu palpite, tá? Meu palpite é esse, vitória do Jack Della Maddalena vencendo na decisão dos juízes também. Cara, assim, eu respeito ele como campeão, tá? Mas eu acho também que o Makhachev, ele conseguiu pegar, assim, uma época de campeões boa para ele tentar a sorte. Para mim seria pior se o Makhachev tentasse o campeonato com o Kamaru Usman ali. Ele podia, já queria inclusive tentar sorte quando o Leon Edwards era campeão. Né? Aí a gente viu o que aconteceu. Belal assumiu e perdeu em seguida para o Jack Della Maddalena, que é um striker. Cara, eu acho que ele vai, bem ou mal, conseguir sim domar a fera, Léo. Eu gostei da apresentação dele mais vitaminado. Tem alguns depoimentos de Luke Rockhold, Daniel Cormier, aquela galera que treinava na AKA, que era pesada, e falou, assim, de forma honesta, que ele derrubava e controlava essa galera que era peso médio e meio pesado. Então, eu sinceramente acho que podemos ver sim, de fato, isso ocorrendo. E se ele consegue essa facilidade, cara, o Jack Della Maddalena vai ter dificuldade para se levantar. Ele conseguiu contra o Belal, mas eu acho que aqui contra um russo, assim, e não é qualquer russo, é um russo lendário. É um russo lendário, do patamar de Khabib, ou até superior. Então, eu tô com o meu esquadrão soviético, eu vou de Makhachev por decisão, cara. Sério, eu vou de Makhachev por decisão. Tô confiante. Com certeza dá para ver. É mais provável que, né, o Makhachev vença essa luta, mas é aquilo. Eu tô na expectativa, na verdade, para ver como é que ele vai se comportar nessa divisão. E outra coisa, né? Como diria Romário, treino é treino, jogo é jogo. Então, na hora que a piaba estiver ali pegando mesmo, que a gente vai ver. A coisa no treino, o cara derrubar peso médio, derrubar meio pesado, enfim, fazer a graça lá no treino. Outra coisa é na luta mesmo. Tanto que o próprio Makhachev teve dificuldade contra o Alexander Volkanovski na primeira luta. Uma luta muito mais difícil, muito mais disputada. Então, a forma como o Makhachev, teve ali na luta contra o Volkanovski, isso aí pode ser talvez um bom sinal que o Maddalena pode levar para a luta, né? Então, eu acho que pode sim ter aí uma vantagem pro campeão, né? Ver aí, já está como, né, tem a questão da divisão, enfim, tá numa divisão superior e fazer uma graça. Então, eu tô apostando aí numa vitória do Jack Della Maddalena, numa decisão dos juízes, mas é aquilo, né? É uma super luta. Dá para rolar qualquer coisa, dá pra gente imaginar aqui a situação indo para os dois lados, cada um fazendo história, o Blachowicz aí podendo, enfim, Blachowicz não, né? O Maddalena fazendo mais ou menos o que o Blachowicz fez 5 anos atrás, talvez ninguém botando muita fé, o cara num hype, o adversário, né? O campeão da categoria de baixo com um hype muito maior, e no final ser controlado. Pode rolar isso. Então, essa vai ser a luta principal do UFC 322, Jack Della Maddalena contra Islam Makhachev lá no Madison Square Garden. Quem vocês apostam aqui, pessoal? Quem vocês apostam? Jack Della Maddalena ou Islam Makhachev? Coloca aqui nos comentários, já deixa aí teu palpite para essa luta, que realmente vai ser um duelo fantástico. Lembrando que o card principal começa meia-noite, horário de Brasília.
vai acabar lá pelas 4 da manhã, então Nossa. já tô adiantando, eu já falei aqui mais cedo, mas quem tá pegando agora, a gente não vai ter a nossa live pós vai ser no domingo, à tardinho da noite vai comandar a live pós ali para repercutir os melhores momentos desse evento. E o card preliminar começa a partir de 8 da noite, horário de Brasília. Maravilha, meu amigo Tanuri. Outra coisa também que a gente tem que destacar, cara, é a sequência de vitórias, né, cara? Porque assim, o Makhachev vencendo, ele até iguala o Anderson Silva. Naquela sequência de vitórias, se eu não me engano, vai para 16, cara. Olha que loucura. No tempo moderno, você ter esse repertório, nessa sequência, que é isso. É muita coisa. Já o Jack Della Maddalena também, cara. Como é que pode, né, um cara conseguir chegar no UFC e de lá não perder mais? Se tornar campeão invicto vencendo grandes nomes. Isso sim que é luta de verdade, cara. Que legal. E não precisou ficar fazendo aquela doideira de trash talk, né? Os dois estão esbanjando confiança, mas ninguém está se desrespeitando. Muito bonito, cara, essa semana de luta desses dois principalmente. Tem outro cara que também pode chegar nesse número em pouco tempo, que é o Merab, né? O Merab também pode ser um que mais pra frente pode chegar nesse número aí de vitórias, a série invicta do Anderson Silva, e o Makhachev pode chegar nesse número também. Agora, vamos passar pro Common Event, em Common Event, porque Valentina Shevchenko, uma das maiores lutadoras da história do MMA feminino, acabou de recuperar o cinturão da categoria, né? Estava como campeã lá durante muito tempo, teve aquela trilogia contra Alexa Grasso, recuperou o cinturão, e agora vai pegar o Weili Zhang, que foi a segunda maior campeã, talvez, da história do peso palha. Atrás é da Iona Edrecek, mas fazendo lutas, né, também fez lutas fantásticas nessa categoria, lutando cada vez melhor, inclusive. Esse ano lutou contra a Tatiana Soares, que era a luta que todo mundo queria ver no peso palha, e passou o carro, passeio. E aí, talvez o jogo tenha zerado para o Weili Zhang. Ela percebeu isso. Enfrentou praticamente todo mundo na categoria, já era campeã, estava, né, numa sequência boa ali de defesas, e agora está se aventurando para lutar contra a Valentina Shevchenko, Tanuri, que é uma lutadora extremamente inteligente no octógono, né, a trocação refinada, tem um bom jogo de chão também, mas talvez não seja a maior Valentina Shevchenko que a gente tenha no momento. E a Weili Zhang cada vez mais sólida nas suas lutas. O que dá para esperar desse combate, que também, eu não sei, cara, pode ser que decepcione. Não sei, porque talvez a expectativa fique muito alta. Mas eu tô na expectativa muito alta que essa luta seja uma artilharia pesada, ainda mais o Weili Zhang vindo com tudo aí. O que você espera desse combate extraordinário? Cara, você sabe muito bem que eu não curto tanto o MMA feminino, cara. Mas assim, tem algumas lutas que eu tenho que tirar o meu chapéu. Porque tem ali, de fato, lutadoras especiais existindo na mesma época. E essas aqui são especiais, Léo. São especiais. São, assim, top 5 já estão nas melhores lutadoras da história. Fato. Fato. Você teve aquela rivalidade da Valentina Shevchenko com a Amanda Nunes, sabe? Que muita gente até achou que ela venceu uma daquelas lutas. A Zhang Weili, assim como a Valentina Shevchenko, é campeã, bicampeã, né? No caso, no peso palha. Também fez por onde? Tá aqui no peso mosca tentando a sorte. E eu concordo com você, talvez essa não seja a Valentina Shevchenko mais forte. Me parece que ela tá naquela rotação do Alexander Volkanovski, no peso pena, né? Que também está no seu segundo reinado ali, muito mais velho, muito mais experiente, porém não quer dizer que ele esteja fraco. Ele pode muito bem, hoje, com essa experiência, lutar de forma diferente, de forma sábia, com maior conhecimento no octógono ali. A Valentina Shevchenko, inclusive, fez isso, Léo. Não só contra a Alexa Grasso, mas contra a minha Yoga, Manon Fiorot. Lutou de uma forma muito, assim, estudada ali, cara. Sabendo o que ela estava fazendo, com a manha. Aqui, bem ou mal, ela está lutando na sua categoria.
Quem vem se testar numa categoria de cima é a Zhang Weili. E você sabe, eu sempre falo aqui, eu sempre fico com um pé atrás no lutador que sobe. Eu prefiro que o lutador tente se aventurar assim, pro cinturão, descendo de peso do que propriamente subindo. Veremos. É qualificada, é especial a Zhang Weili. Só que eu acho que a Valentina não deve ser vista, porque é mais velha, como morta. Até porque tem lutador que, mesmo mais velho, vem provando que idade é só número. E essas duas aqui, no quesito técnico, no quesito disposição, não se cansam, esbanjam qualidade. Cara, pra mim, segue sendo uma super luta de garbo e elegância. Cara, eu acho que tem tudo para ser uma luta talvez mais equilibrada do que talvez a gente esteja imaginando. Eu acho que a questão do peso talvez possa ter alguma relevância, visto que é a primeira vez que a Weili Zhang está lutando nessa categoria, contra uma lutadora que tem peso para ser peso galo tranquilamente, que é a Valentina Shevchenko, mas a força da Weili Zhang é descomunal também, né? Uma lutadora que, porra, quando bota pra baixo é uma facilidade incrível. Levantou, é muito forte, enganou. cara. Levantou e enganou, cara. Teve essa, viu isso aí. Ela levantando o Francis Ngannou. Mas, eu quero ver como é que vai ser durante 25 minutos ela fazendo esse tipo de força contra a Valentina. Eu acho que, pra derrubar, eu acho que até consegue. Agora, fazer isso durante 25 minutos contra uma atleta que sabe muito bem onde colocar os golpes, Valentina canhota, trabalha muito bem os chutes baixos, talvez não use tanto para poder evitar os clinches da Weili Zhang, mas é uma lutadora extremamente inteligente lutando, né? Só que assim, a força que a Weili Zhang tem também, a forma como ela é agressiva, eu acho que deixa essa luta talvez... Eu não sei, cara, mas eu tô achando que essa luta vai ser mais equilibrada, por exemplo, do que a luta principal. Eu tenho essa sensação que essa luta vai ser talvez mais pegada, talvez mais difícil de pontuar do que propriamente a luta principal, por conta dessa diferença, dessa pujança física que a Weili Zhang coloca. Porque talvez seja diferente das outras lutadoras de peso palha que, se tentarem se arriscar no peso mosca, a questão física vai pesar. Por exemplo, Rose Namajunas lutando no peso mosca, tem lutas que são ótimas para ela, tem lutas que são horríveis para ela. Já para a Weili Zhang, eu não acho que esse caso seja um problema. Porque ela consegue fazer a diferença nessa questão física, porque ela é muito forte, lutando de peso palha. No peso mosca, eu acho que isso acaba fazendo uma diferença. Só que a Valentina tem um quê de luta muito alto, cara. É difícil, cara. Eu acho que é uma luta, é realmente uma super luta. Eu vou de Valentina Shevchenko numa decisão, cara, mas assim, numa luta apertada. Numa luta apertada, decidindo talvez ela conseguindo, nos rounds finais, conseguir controlar mais as defesas de queda, mantendo na distância, sabe? Controlando ali na trocação, nos jabs, enfim. Eu acho que ali vai ser a chave para ela sair com a vitória. Mas eu acho que vai ser uma luta difícil. Cara, e lembrando que a Zhang Weili já até protagonizou uma batalha épica contra a Ione Edretic na primeira luta, né? E aqui ela vem de novo fazer, quem sabe, uma nova batalha. Não sei se tão violenta, tá? Porque aqui me parece que é mais técnico o negócio do que propriamente pancadaria desenfreada. Porém, cara, é uma luta de encher os olhos e eu vou te dizer, cara, por mais que a Zhang Weili possa parecer indestrutível, realmente ela tá passando uma firmeza, uma segurança. Léo, eu tenho que lembrar que ela, bem ou mal, tem uma criptonita chamada Rose Namajunas, cara. Rose Namajunas, que é amicíssima da Valentina Shevchenko, então creio eu que Valentina, que não é boba nem nada, deve ter contactado ali a Namajunas para pegar alguns conselhos, algumas dicas, até porque não faz mal a ninguém isso, totalmente permitido, e cara, são conselhos de quem conhece muito bem a chinesa. Então assim, cara, eu acho que a Valentina Shevchenko
Quem olha só por conta desse lance de idade, cara, sabe? Eu acho que não deve não, porque a Valentina Shevchenko não se mostra decrépita. De novo, ela pode não estar naquela rotação que ela vinha apresentando, porque ela está tendo algumas dificuldades e tal, muito por conta do tamanho desse novo peso mosca, né? Estão ali com adversárias muito grandes no quesito físico. Porém, na técnica, ela segue soberana, Léo. E eu acho que até por conta de ser lutas talvez mais impactantes e ela também não querer perder novamente o cinturão, eu acho que isso deixa ela mais ligada na luta, né? De não dar mole em qualquer round. Então, acho que a diferença também, né, dela é nesse sentido. Então eu vou de Valentina, decisão. E você? Cara, eu vou de Valentina decisão, e outra, tá? Aí vai ser até uma dúvida cruel, tá? Porque a vencedora dessa super luta, olha, podemos ter mudança a nível histórico no ranking do MMA feminino, cara. Vamos ter que fazer direitinho ali. Qualquer uma da atleta que vencer aqui pode perfeitamente subir alguns degraus rumo àquele topo lá, que obviamente tem Amanda Nunes e Cyborg, cara. Olho nessa luta. É verdade, é verdade. E é o pound por pound lá também, né? E quem vencer talvez vire nova número 1, no caso, né? Ou se mantenha. Maravilha, pessoal. Quem que vocês acham que vence essa luta que vale o cinturão do peso mosca, Valentina Shevchenko ou Elisen? Coloca aqui nos comentários, cara. O que vocês acham que vai rolar dessa luta aí? Qual pode ser a estratégia das duas para poder sair com o título do UFC 322? Maravilha, vamos seguir agora falando do restante do card principal. Aqui temos um brasileiro em destaque nessa sessão, que é uma grande luta, hein? Carlos Prates, que vem de vitória sobre Jeff Neal, aquele nocautaço que ele aplicou, talvez um dos nocautes mais bonitos do ano. Aquela cotovelada giratória. Ele que tinha perdido para o Ian Gary no início do ano, né? Numa luta ali, foi na decisão, quase conseguiu fazer o crime ali no último round. Aí agora vem com a vitória sobre o Jeff Neal, que era um adversário que ele já tinha sido agendado no começo do ano. Vai encarar Leon Edwards, ex-campeão dos meio-médios, que vem de 2 derrotas seguidas, que foi justamente a derrota para o Belal Mohamed, depois ele perdeu, foi finalizado pelo Sean Brady. O que dá para esperar desse duelo de 2 caras que são strikers, mas o Leon Edwards talvez possa vir com uma estratégia diferente na noite? Não, total. E é aquele tipo de duelo de strikers, mas quando você pensa de duelos de strikers, você é o quê? Ah, vai ser então violento, né? Vai ser pancadaria. Porque o estilo do Carlos Prates é visceral mesmo. É aquele estilo agressivo, violento. Vai pra frente, querendo machucar o cara. Já o Leon Edwards é aquele striking na maciota. Ele vai na boa. Só com aquele golpezinho. Não é aquele tipo de atacante que tem um volume de golpes absurdo. Ele escolhe bem ali a sua pontuação. Então, assim, e é um cara que, cara, tá cheirando a isso, tá? Vai com o regulamento debaixo do braço. Numa hora, ele não vai hesitar em buscar a queda, cara. Não vai. E tá certo. Mas pra mim isso é claro. Quem acha que vai ser só trocação, lê do engano. E ó, legal que o próprio Carlos Prates já tá ciente disso. Porque ele mesmo já falou que ele duvida que o Leon Edwards vá querer fazer 15 minutos de só pancadaria. Ele vai pra queda. Até porque, né? Cara, desculpa, mas é verdade. O Maurício Ruff expôs negativamente não só a defesa de quedas vazia dele. Porque agora o pessoal tá achando que os demais Fighting Nerds também podem ter esse tipo de defesa de queda. Então eles vão explorar essa área. Por isso que o Carlos Prates tem que estar muito atento. Leon Edwards, ele só tem aquela carinha de bobo. Mas lutando, ele vai ser inteligente, até porque para ele, Léo, é vencer ou vencer. Ele não pode perder aqui não, cara. Então vencer bonito ou vencer feio é vitória. Ele já tá mal, ele não vai disputar o cinturão com uma vitória. Ele precisa vencer. Então os 3 pontos valem de qualquer forma. Nem que seja segurando o cara 15 minutos na grade. Ou amarrando no chão. Mas eu gostei porque o Carlos Prates ele é muito franco, Léo. Não tem rodeios. Eu acho que ele está ciente disso
E sim, ele está preparado. E vou te dizer, em outras lutas ele até já mostrou que tem uma boa defesa de quedas, tá? Tirando contra o Ian Gary, nos outros combates que ele foi ali ameaçado, ele se, sabe, mostrou ali ter um bom conhecimento. Tomara que consiga sim. Pois é, cara. O Leon Edwards, com essas 2 derrotas seguidas, ele precisa sair com a vitória de qualquer forma. Então, por mais que talvez a galera não curta muito o estilo do Leon Edwards lutar, mas ele tem que voltar, ele tem que conseguir a vitória aqui. Porque se ficar com 3 derrotas seguidas, aí já começa uma questão de pessoal de meio que já vê-lo como um porteiro da divisão. Um cara que ficou muito tempo invicto dentro do UFC, perdeu 2 seguidas, tem que recuperar a moral, vai pegar um cara que é letal lutando. Canhoto, o cara bate na média e longa distância com uma precisão absurda. Um cara experiente. Um cara difícil de lutar, que tem ali... consegue também controlar bem na distância, mas não vive um bom momento. E ele fazer esse jogo de grappling durante 15 minutos, eu quero ver como é que vai ser, cara. Porque vai fugir um pouco da natureza do Leon Edwards lutar. Ele vai querer trocar um pouco, querer derrubar. Querer trocar um pouco, querer derrubar. Não é muito o estilo dele fazer isso. Então, vai ser interessante ver talvez essa estratégia que o Edwards vai adotar aqui. Vai vir para fazer o arroz com feijão, não vai inventar. E é bom que o Carlos Prates já está sabendo disso. Sabe que o cara não vai vir para ficar o tempo todo trocando, porque, pô, uma hora, se der zebra, vai dar ruim. Detalhe, o Leon Edwards nunca foi nocauteado na carreira. Ainda tem esse quesito, né? A gente vai ter que ver também se o Carlos Prates, durante a luta, como é que vai ser, porque é um cara que procura nocautear o tempo inteiro. Não é afobado nem nada do tipo, mas é um cara que, né, gosta do nocaute. Se não vier, vai ter que ter paciência, porque é um cara difícil de lutar, o próprio Leon Edwards. Só que quando ele enfrentou o Jeff Neal também nunca tinha sido nocauteado, e foi um nocaute devastador. Então, são tabus que podem cair durante essa luta. Mas, assim, eu vou apostar no Carlos Prates aqui vencendo por nocaute lá pelo 3º round. Eu não acho que vai ser de primeira. Não acho que vai ser o primeiro round. Eu não acho que o Leon Edwards vai dar muita brecha no início e vai tentar não dar muita distância para o Carlos Prates. E aí, ao longo da luta, o Carlos Prates, o Leon Edwards, talvez não fazendo esse jogo de clinch o tempo inteiro e tal, dando brecha, eu acho que o Carlos Prates, do jeito que ele é um cara muito preciso nos golpes, alguma hora ele vai conseguir acertar e nocautear no 3º round. Eu até acho, assim, olhando, né, é muito parecido o jeito do Carlos Prates lutar com o do Khalil Rountree. Não que eles são strikers parecidos, mas a intenção deles é a mesma. É aquele tipo de trocador que gosta de machucar o adversário. Você sente o prazer nele quando ele vê o cara mancando, sabe? Sentindo os golpes que ele está recebendo. Cara, o Carlos Prates até ri, tipo, dá uma zoada, né? E você lembrou bem, ele já nocauteou pela primeira vez o Geoff Neal e também o Li Jingliang. Então ele também está querendo fazer isso com o Leon Edwards, porque ele fazendo isso com o Leon Edwards, cara, é um cartaz e tanto, para ele furar a fila ali. E, cara, olha só, né? E também é interessante ele ter calma mesmo, não ir só focado nisso. Porque, Léo, uma vitória, nem que seja simples, Léo, já muda o Carlos Prates de patamar, cara. Porque hoje ele é o 9º. Bem ou mal, o Leon Edwards, mesmo em má fase, é o 4º. Então, se ele consegue uma vitória simples, cara, no mínimo, ele é top 5 na terça-feira. Exato. Então, assim, a vitória simples já vale muito. E, cara, tô gostando, é aquilo que eu já falei. Esse é um lutador que aprendeu com aquela derrota. Não se abalou, voltou bem. Mas eu acho também que a gente tem que respeitar o Leon Edwards, tá? Porque eu também duvido muito que ele tenha desaprendido a lutar, cara. Eu acho que o que ele teve de ruim ali contra exímios grapplers, Belal Muhammad, que cravou a cabeça dele no chão, e Sean Brady, que ele foi obliterado pelo Sean Brady, aqui, cara, é um outro perfil de adversário.
Então eu acho que o Leon Edwards pode sim aprontar, tá? Acho que é uma luta que pode ser perigosa. Não são favas contadas. Eu vou torcer pro Carlos Prates, mas eu tô com uma pulguinha atrás da orelha, cara. Então por isso, eu vou de Leon Edwards, decisão dividida. E tem uma coisa dessa questão que você está trazendo. Essas duas derrotas que o Leon Edwards teve foram para wrestlers, né? E agora ele tá pegando um cara que é striker. Que faz, teoricamente faz o jogo do Leon Edwards. Não vai ter que perder muito tempo pensando em não ser derrubado. Isso aí talvez seja uma boa notícia pro Leon Edwards. Só que do outro lado tem o Carlos Prates, que é um cara que, meu irmão, o cara tá voando. O cara o nível de golpe significativo que esse cara acerta, de precisão que esse cara tem, é um negócio absurdo. Mas é aquilo, é a luta mais complicada que o Carlos Prates vai ter. Cada luta que ele vai ter vai ser a mais complicada sempre. Que agora ele tá pegando o número 4, ele tá pegando um ex-campeão. Ex-campeão. Tá pegando um ex-campeão, um cara que derrotou o Kamaru Usman 2 vezes. O primeiro cara que derrubou o Kamaru Usman, derrubar que eu digo não de derrota, tá? Mas tipo assim, de aplicar uma queda. Depois veio o Khamzat Chimaev e fez o que fez. Mas tipo assim, cara, e outra, né? Cara, eu também não posso esquecer que o Carlos Prates, mesmo sendo um striker qualificado, ele tava perdendo também em pé pro Ian Gary, cara. Se fosse uma luta de 3 rounds, seria fácil aquela vitória pro Ian Gary. Então, no maior teste do Carlos Prates, ele perdeu. Depois ele enfrentou um Geoff Neal, né? Também já venceu o Neil Magny, que são caras, assim, com uma qualidade, na minha visão, abaixo do Leon Edwards. Por isso que eu fico ainda um pouco receoso, sabe? Mas ele tem qualidade para vencer, com certeza. Mas eu prefiro ter um pouco de calma. Eu prefiro ser surpreendido nesse UFC 322 por ele. Maravilha, pessoal. O que vocês acham que vai rolar dessa grande luta entre Carlos Prates e Leon Edwards? Quem vence esse duelo? Carlos Prates se coloca aí dentro do top 5, o Leon Edwards se recupera. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que rola nesse combate. Além desse duelo de meio médio, vai ter uma outra luta nessa categoria, que também promete ser bombástica, cara. Luta de dois caras que vivem momentos assim extraordinários na categoria e que pode ser, sim, o Tyler Eliminator, cara. Pode ser o próximo desafiante do cinturão dos 77 quilos que vai ter na noite de hoje. Na noite de amanhã, melhor dizendo. Estou falando de Sean Brady contra Michael Morales, a besta equatoriana encarando Sean Brady, que depois de perder a primeira na carreira dele, para o Belal Mohamed, se reencontrou na categoria e fazendo grandes lutas. Duelo interessantíssimo de um cara claramente wrestler como o Sean Brady, o jogo de chão incessante contra Michael Morales, que tem uma precisão de golpes também, um cara, um cavalão lutando de meio médio. Te viu o Durinho sofrendo com ele. O Durinho temeu lutar com esse cara em algum momento e meio que, né, acabou provando disso aí, cara. Porque o cara é sinistro. Michael Morales é sinistro. O que dá para esperar desse duelo, cara? Será que teremos um duelo difícil? Um duelo previsível de wrestling contra strike? O que você acha que vence? Lembrando também que o próprio Morales tem conhecimento de judô, tá? Então, assim, ele também sabe algumas quedas e também sabe derrubar. E é o que você falou, de um lado você tem o cavalaço equatoriano contra um tanque americano, porque assim, o Sean Brady, ele é mais baixo, mas ele é aquele baixo, tampão, armário. O cara é sim uma máquina e eu fico feliz, tá? Porque ele foi muito marginalizado por conta dessa derrota que o Léo falou. Que ele foi nocauteado pelo Belal Muhammad, que nem striker é essa. Porque, tipo assim, foi uma derrota feia mesmo. Sabe? E, cara, ele deu a volta por cima e fazendo coisas, assim, extraordinárias. Ele passou pelo Durinho também, mas contra o Leon Edwards, assim, dá pra dizer que foi o ápice. Um ápice, cara. Também brilhou pra cima do Kelvin Gastelum. Eu, sinceramente, acho que quem vencer já é visto como, assim, virtual desafiante ao título. Mas se tiver alguém que vença, assim, com uma certa segurança, aí tem que ser, Léo. Aí tem que ser. Porque são caras jovens, são caras no auge, são caras que estão esbanjando confiança.
Do outro lado você tem o Morales, que me parece que na trocação é sim melhor, mais desenvolto, mais confortável, até porque ele é maior, muito bruto, mas o Sean Brady não é leigo. Acho que em termos de queda, quem tem mais facilidade para derrubar é o Sean Brady. Então é uma luta assim, totalmente, ó, interrogação, incógnita. E aquele tipo de interrogação boa, como dizem no futebol. Boa, É um problema bom pro treinador ter na sua equipe. Sabe? Porque, cara, isso que eu digo, cara, você tá vendo como é que o UFC é bom quando faz o casamento certo? Quando não fica querendo forçar produtos midiáticos? Aqui são dois caras que nunca tiveram o apoio da mídia, o apoio dos fãs, hype. Eles cresceram por si só, lutando, convencendo. E não estão no auge, hein? Dá pra dizer ainda que, assim, podem ainda melhorar. Que luta, assim, legal demais. Pode ser uma luta tensa, mas, cara, é uma luta importantíssima que você fica realmente, assim, orgulhoso, cara, desses dois. Não tenho torcida, qualquer um que vencer vai ser justo. E, ó, olho nesses dois, cara, porque eles são, sim, candidatíssimos ao campeonato. Disputar cinturão? Já são. Mas pra campeão, cara. Cara, luta fantástica, luta fantástica. Talvez o Sean Brady venha fazer um jogo, já um jogo de início, tentando derrubar o Michael Morales. Eu acho que a força do equatoriano é um negócio fora do comum. Vamos ver, talvez no início o Sean Brady consiga derrubar, consiga, enfim, fazer o jogo de grappling dele. Eu quero ver como é que vai ser durante 15 minutos, cara. Porque isso aí, a força que ele vai fazer, talvez o Morales também fazendo força para levantar, isso aí, talvez, durante a luta, pode fazer, né, fazer a diferença, essa questão física, a questão do cardio. Mas qualquer golpe que entre do Michael Morales, nossa, eu acho que tem tudo para poder fazer estrago, cara. Esse cara dá pra dizer que ele é um cara diferente na trocação. Essa categoria de peso, nessa categoria dos meio médios. Cara, Léo, deu pena o que ele fez com o Durinho. Vamos falar a verdade. Tipo, cara, com todo respeito, mas foi covardia, cara, aquela luta. Foi até esse termo que a gente usou ali na live, pode, cara. Foi covardia, cara. Meu Deus. Totalmente de outra categoria, sabe o que aconteceu ali? Cara, assim... Exato. Então, assim, eu acho que pelo momento que os dois vivem, é uma luta justa de se fazer. É um grande ponto de interrogação que você falou. É bom que isso tenha. Tem várias lutas dessa forma nesse evento, né? A gente já falou de pelo menos de 3 aqui que são lutas que a gente fica na dúvida de ver quem que vai ganhar, mas são lutas boas. E essa é mais uma, boa, cara. Exato. Essa é uma luta também que, por mais que a gente veja um duelo de grappler contra striker, mas mesmo assim você fica, cara, o que pode acontecer nessa luta aqui? Pode acontecer de tudo. E assim, talvez pela mágica de ver o Michael Morales lutando, eu tô apostando no nocaute dele aqui. Tá? Eu vou apostar no nocaute do Michael Morales contra o Sean Brady. Mas, sabendo que, meu irmão, se o cara também pode ser triturado no chão pelo Sean Brady pode também perder essa luta. Pode acontecer, cara. O cara é brutal também. E Léo, se esse cenário que você falou acontecer, uma vitória por nocaute, cara, não importa o que aconteça nas outras lutas. Adeus, Kamaru Usman. Adeus, Kamaru Usman, cara. Pelo amor de Deus. Só fazendo um parênteses, você falando do adeus, Kamaru Usman, o Makhachev disse, né, que se ele conquistar o cinturão, ele quer enfrentar o Kamaru Usman. Ele falou isso algumas vezes. O Kamaru Usman já disse que está pronto para poder lutar de novo. É óbvio que vai ser a última chance do Kamaru Usman. O Kamaru Usman venceu a última, voltou, meio que apresentou ser ele mesmo depois de muito tempo, mas sabe que vai ser a última chance, é tipo a última luta grande que ele vai ter, né? Sim. Grandiosa para ele poder fazer aí no meio médio, né? Então, só essa história do Kamaru Usman, né, que pode furar essa fila, mas pegando o que está acontecendo na categoria, eu acho que essa luta aqui poderia ser muito bem o Tarek Eliminator. Total, não, concordo com você. Se for baseado por mérito, é essa. Ah, e o palpite, né? Já ia esquecendo, tá vendo? Tipo, você já ia querer passar. E aí, teu palpite? Cara,
Assim, eu tô gostando porque a gente tá divergindo muito nesse evento, tá interessante. Eu vou de Sean Brady, cara. Eu vou de Sean Brady, decisão, conseguindo domar esse cavalo. Eu acho que ele vai conseguir selar, vai montar direitinho e controlar a rédea. Então ele vai ser o jockey, né? Isso aí, perfeito. E agora, moçada, agora me digam aqui nos comentários quem vence esse duelo entre Sean Brady e Michael Morales. Comenta aqui nos comentários. Fala aí, meu irmão, manda braba. Diz aí o que vocês acham que vai rolar dessa luta. Vou te falar, eu acho que de todas as lutas que eu analisei e tal, que eu parei pra ver, até pra palpitar, aquela coisa toda, essa aí eu fiquei mais na dúvida, cara. De chegar e, porra, pensar na luta assim, caraca, vou cravar em quem? Mas, enfim. Vou de Michael Morales por nocaute. E aí que você vê como é que é chato, porque muita gente vai ver esse evento por conta do Carlos Prates, né? Óbvio que é brasileiro e tal. Mas, cara, a galera devia ser fã do esporte, porque eles também deviam conhecer esses dois aqui, cara. Sabe, tem outros caras aqui que merecem ter a fama também. Porque são caras assim que dão gosto de você acompanhar perfeitamente, cara. Mesmo não tendo ali tanto apelo. Maravilha. Agora vamos falar da luta que abre o card do UFC 322, card principal, melhor dizendo, do UFC 322, Tanuri. Que também é um duelo interessante, hein? Beneil Dariush, mais conhecido como Senil Dariush, que vem de vitória sobre Renato Moicano, contra Benoit Saint-Denis, que perdeu para o Moicano, cara. Que o Benoit Saint-Denis vem de vitória na sua última luta. Dois caras que meio que agora estão vivendo um bom momento dentro do UFC. Ressurgiram! E é um duelo interessantíssimo, hein? De dois caras completos, que tem bom jogo de chão e que na trocação gosta de sair na mão também. Tem o Beneil Dariush talvez mais técnico, o Benoit Saint-Denis parecendo mais um soldado medieval. E aí, o que dá para pensar dessa luta? Quem vence, tá, Luiz? Cara, eu acho que para vencer o nosso querido Benoit Saint-Denis vai ter que mostrar essa guerra no octógono, cara. Porque se ficar esperando muito, técnica por técnica, o Beneil Dariush é técnico, cara. E eu tenho que lembrar, porque, cara, ouviu horrores e venceu muito bem, calou a boquinha do Renato Moicano, né? E, cara, ele também já tinha feito uma belíssima apresentação contra o Ganho, cara. Foi linda a vitória que o Beneil Dariush teve contra o Ganho. O pessoal esquece dessa vitória. Cara, e o Benoit Saint-Denis, eu fico até chateado, cara. Porque por mais coisas boas que ele faça no peso leve, ele criou um problema para si quando ele perdeu em casa pro Renato Moicano. O pessoal vai pegar no pé dele para sempre com essa derrota. Pô, você perdeu pro cara que é youtuber, sabe? É uma pena isso, porque é um grandíssimo lutador, o cara é uma máquina, o cara é visceral, violento. Então, para isso, cara, ele vai ter que ser, sim, esse macho alfa. Porque o Beneil Dariush tem muita experiência e dá para ele apostar, sim, nessa virilidade como arma, Léo, sabe por quê? Porque o Beneil Dariush, a gente já viu que quando aperta, ele não tem um queixo tão seguro assim. E outra, já é um pouco mais velho. Então, ele não tem também um cardio tão seguro mesmo para 3 rounds. A luta contra o Renato Moicano também mostrou isso, cara. O Renato Moicano se cansou fácil? Se cansou fácil. Mas o Dariush também não estava 100% ali, não. Então, a técnica tem todo um vencedor, concordo. Só que eu acho que o Beneil Dariush, me parece que ele está conseguindo ser um violento, mas ainda estratégico. E eu acho que ele vai conseguir tirar proveito dessa fragilidade que eu mencionei do Dariush. Queixo e gás. Então aqui eu vou dar essa moralzinha pro Benoit Saint-Denis, mas são dois caras que eu gosto muito e fico muito feliz com a retomada que eles deram no peso leve, tá? Porque estavam sendo vistos como freaks, gente. É isso que eu falo, né? Pô, tem que dosar, né? O cara perdeu uma, não é que ele não serve mais, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Peso leve. Então, assim, legal demais essa resiliência de ambos e estão aqui em destaque novamente. Show
De bola. E, cara, não sei se você viu, Léo, e eu tenho que destacar aqui também, como é legal o Benil Dariush, né, cara? No Media Day, perguntaram para ele, Benil Dariush, qual é o seu legado? Sabe o que o Benil Dariush falou, Léo? O quê? Cara, é pra você ficar arrepiado, tá? Meu legado é Cristo. Caraca! Porra, na moral, que é isso? Que isso, cara? O cara é um querido, meu. Vai se entendeu? Você tá vendo como é que é diferente? Numa boa. Aí eu ainda pode chamar de senil, cara, pelo outro zoador, né? Tá aí, né, cara? É sobre isso e tá tudo bem. Venceu, né? Cara, parabéns, Darius. Mas aqui, infelizmente, eu vou ter que ir com o Benoit Saint-Denis. Cara, eu acho que essa luta talvez seja dura, assim. Eu concordo com a questão do gás do Dariush, que não é uma coisa. Não é uma coisa que tem se destacado nos últimos combates. O Saint-Denis é um sujeito que aguenta pancada e vai andando para frente, igual uma locomotiva. Pode estar perdendo, mas continua andando. É um cara sagaz, né? A gente tem que colocar dessa forma. A forma como ele venceu o Maurício Ruff foi fantástico. Muita gente ficou batendo só reclamando que o Ruff não lutou nada, que não sei o quê, mas esqueceram que o nosso querido Benoit Saint-Denis veio com uma estratégia perfeita para essa luta. Total. Ele não deixou o Maurício Ruff lutar, cara. Para mim foi muito mais mérito do Benoit Saint-Denis que ele fez na luta do que propriamente a atuação do Maurício Ruff. Eu gostei demais da atuação dele. E o Brandon Dariush, cara, a gente viu também, fez uma boa apresentação contra o Renato Moicano, mesmo tendo essa questão do gás ali, enfim. Mas eu acho que pode fazer diferença a questão física pro lado do Benoit Saint-Denis. Mas tem a impressão que os dois vão querer trocar golpe, vão querer sair na mão. Porrada. E o Saint-Denis, quando ele toma muita porrada, ele entra no modo meio soldado medieval, aquela coisa, né? Sim. Vamos na guerra mesmo, vamos perdido de 1, perdido de 10, dá no mesmo. Então, eu acho que em algum momento o Benil Dariush pode fazer o crime e conseguir nocautear na técnica. Porque é um cara que não se falta também na trocação. É um canhoto que tem muitas qualidades. Eu acho que ele consegue nocautear no segundo round, mas essa questão física, talvez jogo de grappling incessante do Benoit Saint-Denis talvez faça a diferença para ele. Mas é outra luta dura também. E outra luta com aquela interrogação boa. E, ó, quem vencer, cara, volta a ficar cotado no peso leve, tá? Quem diria, né? Quem diria, né? E é engraçado, né? Porque, assim, esses lutadores estão lutando com frequência, né? E tem gente aí que tá só paradinha, em uma fase, escolhendo lutas, perdendo o bonde. É isso, o lutador tem que lutar. E esses aqui, ó, estão bem ativos, cara. Merecem estar onde estão. Exatamente. Então é esse o nosso card principal do UFC 322. Lembrando que essa sessão vai começar a partir de meia-noite. Já mudou o horário dos Estados Unidos, né? Acabou o horário de verão lá. Então, a partir de agora, vai ser eventos numerados, vão ser nesse horário aí, pessoal. Então, vai acabar lá pelas 3h30, 4 horas da manhã, o nosso UFC 322, até porque tem 2 disputas de cinturão e muito provavelmente essas lutas vão até o fim, né? Então, vai acabar tarde esse evento. Agora, Tanuri, vamos falar do card preliminar. Total de brasileiros nesse card são 3. E já falou de um, que é o Carlos Prates. Os outros 2 estão no card preliminar. E um deles vai fechar essa sessão. Bonico ele vai enfrentar o Bonico, cara. Bonico contra Rodolfo Vieira. Duelo de 2 caras que vêm da luta agarrada. Um super campeão na arte suave, o outro dominou o wrestling, principalmente o wrestling universitário. Chegou com uma moral grande dentro do UFC, até perder a sua primeira luta por René Derrida, tomou o vareio em pé e, segundo ele, calçou as sandálias da humildade, né? Disse que agora está mais comedido. E o Rodolfo Vieira ficou na perde-ganha. Muita gente já meio que não acreditando mais numa reviravolta do Rodolfo Vieira. Ele venceu a última luta, depois que ele fez o camp lá na Fight Night, mostrando até um jogo
assim, não mostrou um jogo refinado, mas mostrou pelo menos que está com a estratégia em dia. Vamos dizer assim, entendeu pelo menos o adversário que enfrentou e conseguiu sair com a vitória. Não foi uma luta estupenda, mas conseguiu sair com a vitória. Agora, tradicionalmente, quando a gente vê dois caras grappling se enfrentando, tá, noite, geralmente não é uma luta que vai se resolver muito no chão. E os dois vão ficar trocando golpes. Será que a gente vai ver isso mesmo ou alguém vai se arriscar? Eu diria que o Bonico não vai querer. Eu acho que o Bonico vai querer tomar as ações. A minha impressão é essa. Cara, assim, cara. Decepção, tá? Não tô animado pra essa luta, cara. Eu não tô nem conseguindo esconder, né, cara? Tipo assim, tá muito na cara. Se anima aí, cara. Porra, que isso? Cara, não dá, porque eu não. Assim, eu já Ó, falei. se essa luta fosse você assistiria? O quê? Falei. Se essa luta fosse uma DCC, você assistiria? Cara, seria diferente. Seria diferente. Porque são, de fato, dois exímios lutadores e suas artes que, obviamente, luta agarrada. Agora, Léo, eles no UFC, cara, eles chegaram com promessa por conta desse histórico em outras modalidades, mas no MMA não foi. E não é que eles são novatos ainda. Poxa, o Rodolfo Vieira já tem um tempinho de UFC. E sempre fica naquela. Já falou que se incomoda em receber golpes. Isso daí, cara, não perde. É por isso que eu falo também que o lutador tem que ser, assim, tem que ser sincero, mas tem que ter cuidado também com o que fala. Porque o pessoal sempre vai lembrar disso, cara. Dessa fala dele. Que ele não gosta de tomar, sabe, tem medo. E, cara, pô, mas ele venceu, aí você falou da vitória, né? Mas ele venceu o Trajan Gore. Que, como você sabe, é Gore. É freak pra caramba. Então ele tinha que vencer aquela luta. É gore. É gore. E do outro lado, cara, você tem um Bonico também que, tipo assim, chegou bem no UFC, tá? Mas quando começou a subir um pouquinho de nível, porra, ele não impressionou contra o Paul Craig já decrépito e tomou a piabaça pro Reiner DRD, cara. Sendo nocauteado com joelhada, chorou, sabe? Se entregou ali, feio, papelão. Então aqui, cara, porra, numa boa, eu não consigo ver uma luta bonita, uma luta que a gente vai falar, tipo assim, ó, caraca, o vencedor agora me impressionou, tá? Se consolidou, agora vem que vem no peso médio. Não acho, cara. Acho que vai ser uma lutinha, sabe, bem equilibrada, muito temerosa por parte de ambos, porque eles sabem que uma nova derrota aqui, aí o negócio vai pro beleléu. Então, acho que vai ser aquela luta, sabe, muito travada de dois grapplers, que aí, pior ainda, como você falou, pode se tornar uma luta mais em pé, e a gente sabe que em pé os dois não são de nada. Jesus amado, ó, isola, tá? Isola. Vou de Bonico por conta de wrestler, né? Ter ali um domínio melhor do que pode acontecer na luta. Mas só por conta disso, não tô convicto de forma alguma, Léo. Eu também vou de Bonico vencendo uma decisão, mas mais do que o que a gente esperasse fosse acontecer no chão, acho que essa luta vai acontecer mais em pé. Em pé, eu acho que o Bonico tem mais técnica, comparando a técnica dos dois na trocação, o Bonico tem mais técnica que o próprio Rodolfo Vieira. Fora essa questão do wrestling de ser né, de tentar se arriscar mais no clinch, que o próprio cara do jiu-jitsu. Tradicionalmente a gente vê isso acontecendo, né? O jiu-jitsu prefere passar a guarda, esperar ser derrubado e passar a guarda, tentar pegar uma finalização. Mas eu não acho que seja o caso do Bonico, cara. O Bonico é um cara muito esperto, né, no chão. Então, enfim, eu tô esperando uma luta numa decisão que talvez não empolgue. E aí é ruim, né, Léo? Porque você fechar o card principal, tipo, o preliminar do código, para entregar pro principal dessa forma, já dá até uma quebradinha, né? Até porque tem lutas boas ali no card preliminar. Tem lutas boas no card preliminar que podem até ser mais tchan do que essa. Sim, assim, a gente está vendo um cenário que, vendo o que os dois têm feito nas últimas lutas, apesar de, né, o Bonico está vindo de derrota e o Rodolfo Vieira venceu o Trajan Gore. E esse duelo de dois grapplers geralmente é dessa forma, né, um tentando
anular a melhor parte do outro e aí a luta acaba sendo mais em pé. Então, acho que vai ser um duelo que, enfim, talvez não empolgue tanto. Tomara que a gente esteja errado, mas para mim o Bonico vence na decisão. E teve um detalhe, essa luta ia acontecer no card principal, mas teve tanta, assim, crítica dos fãs que o UFC deu uma escutada, tá? E aí preferiu o quê? Botar Beneil Dariush e Benoit Saint-Denis ali como abertura do card principal. Cara, certíssimo, certíssimo. Não dá pra premiar caras que estão devendo. Porque o Bonico tem muita moral, né, Sim, mas porra, dentro do UFC, enfim. O UFC tá tentando aproveitar o hype dele ainda, mas eu acho que não sei se foi o próprio Bonico que pediu para tirar, o fato que ele mesmo falou que ele percebeu, né, tava com salto alto. Então, foi ele mesmo que falou sobre isso, né? Então, sim. Pelo menos ele reconheceu, né? Legal, não, isso foi legal, realmente. E aí, o outro brasileiro que vai ter aí no card preliminar, Tanuri, é o nosso querido Gregory Robocop. Tá de volta, nosso nocauteador, cara que é do judô, tem um bom jogo de grappling também. Sim, lá que derruba aí por cima, solta. O ground and pound é visceral, né? Vai pegar o Roman Kopilov, o nosso russo aí, que é mais trocador, né, Tanuri? Tá vindo de derrota pro Paulo Borrachinha, né? O Kopilov e o Robocop aí também tá num momento melhor. Fez aquela luta com o Canonier, né? Acabou tomando a virada, aquela coisa toda. Mas, enfim, o que dá para esperar dessa luta entre dois caras que talvez se resolvam mais em pé aqui? Cara, e assim, vamos lá. Robocop, por favor, cara. De novo. Ele tem qualidade para ser um top 15 do peso médio, Léo. Nem que seja aquele top 15 da rabeira, sabe? 15º, até 13º ali. Mas ele merece estar lá. Mas para merecer, ele tem que vencer essas lutas cruciais. Como foi o caso que ele perdeu contra o Gerald Cannonier. Depois, cara, ele teve uma performance muito boa contra o Jack Hermanson. Num dos nocautes do ano também, Léo. Foi absurdo o nocaute que ele aplicou. Absurdo. Contra um cara que foi por muito tempo top 15. E aqui, cara, você vê também do outro lado um Roman Kopilov que também teve ali o seu momento no ranking. Léo, cara, lutou mal contra o Borrachinha. Não viu a cor da bola contra o Borrachinha. E assim, cara, um Borrachinha que estava pressionado. Eu acho que um Robocop bem focado, sem se cansar, pode fazer uso daquele tamanhão todo, daquele poder descomunal que ele tem e, cara, castigar sim o russo, cara. E olha que eu sou líder do esquadrão soviético. Mas eu tenho que ser sincero, cara. Gosto do Robocop, acho que ele tem recurso, não é só um cara grosso, um cara brucutu. E numa boa, tem mais uma oportunidade de vencer um bom nome e aí sim entrar de vez nesse top 15. Léo, se perder aqui, vai começar a ser visto como um cara que não conseguiu entrar no top 15. Entendeu? Então não pode de jeito nenhum acontecer isso. Eu vou de Robocop por TKO, cara. TKO segundo round. Tô achando que ele consegue definir sim. Não gostei do Kopilov na luta contra o Borrachinha, Léo. Também, eu acho que o Kopilov meio que tá chegando no limite dele. É um bom trocador, mas assim, não é um cara excepcional. E o Robocop, cara, eu acho que a diferença, quando ele coloca o jogo de grappling dele funcionando, sabendo dosar energia e trabalhando no ground and pound, é um cara que pode cometer seus crimes. Eu acho que ele vence também essa luta via nocaute aí né, acho que vai ser tipo o que ele fez contra o Tchululin, lembra do Denis Tchululin, o outro russo? Que ele fez a mesma coisa, ele foi no clinch, derrubou fácil, ficou por cima ali trabalhando na posição e, cara, quando ele acertou 2 cotoveladas, ou foi 2 golpes, não foi nem cotovelada, foi 2 socos que ele acertou no Tchululin, o cara apagou, né? O cara é muito forte, Léo. Ele é muito poderoso, cara. Ele é muito forte. Então, acho que o Kopilov, tem a questão do tamanho dele, talvez possa fazer diferença ali, conseguir controlar na distância, e o Robocop ter alguns problemas ali, talvez no início da luta, mas pensando no que vai acontecer durante o round ali, durante os primeiros minutos, eu acho que o Robocop botando a luta pro chão e trabalhar no ground and pound, eu acho que vai ser a melhor forma para ele conseguir sair com a vitória. É isso que eu ia falar, eu também acho que seria uma tática assim segura dele conseguir uma vitória assim sem risco, cara. Perfeito.
Também acho nisso, não precisa só trocar, cara. Ele tem que lembrar que ele tem esse recurso de queda e jiu-jitsu. Seria de muito bom tom, cara, com certeza. Maravilha, maravilha. Vamos seguir agora falando do restante do card preliminar. Agora a gente tem outra sensação aí que vai estar nesse card preliminar. Malcolm Wellmaker, que está invicto na carreira, Tanuri. 10 vitórias, sendo que 8, 6 por nocaute, 2 por finalização. Até que dentro do UFC, as lutas que ele fez, venceu nocauteando. Também pegou o Chris Moutinho, né? Chris Moutinho foi sacrificado, né? Mas é um cara que chega com o nome. O cara, inclusive, tinha outro trabalho, largou outro trabalho para poder só se dedicar ao UFC. É um cara que, sabe, pelo menos as conversas que ele tem, assim, parece um cara bem centrado, não é um cara, não parece um garotão iludido aí. Alguns parecem ser meio iludido, mas ele não tem jeito de ser iludido, não. E é um bom prospecto, cara, e ele vai pegar o australiano Corey Haddon, que tem 8-1 na carreira, 27 anos, estreou no UFC no ano passado, venceu o Dan Argueta e não lutou mais. Mas também é um bom prospecto aqui, de 8 vitórias, 6 por nocaute também. Também pode ser um duelo interessante aqui de dois caras da nova geração. Possivelmente um dos destaques desse card preliminar, tá? Mas, cara, eu tô gostando muito de acompanhar o Wellmaker, tá? O milagreiro, né? O benfeitor, que também pode ser visto como o novo Bendo, né? O nosso querido Coreia Negro. Então, assim, cara, muito talentoso, concordo com você, um cara jovem, mais centrado, que gosta de lutar. Cara, pro cara largar o emprego dele pra focar na carreira, sabe, de lutador, pô, é porque o cara tá levando a sério. Então, assim, interessantíssimo. Tô com ele, cara, vou com o nocaute pro Wellmaker. E olha, se conseguir mais um, vai forte no futuro desse peso galo, tá? Mais um nome pra galera ficar de olho e vai ficar até perto, cara, desse top 15. Eu também vou de Wellmaker vencendo por nocaute. O que ele fez aqui até aqui no UFC é um cara que realmente impressiona. Acho que vai ser um duelo interessante aqui. Acho que vai ser um duelo divertido e aí no final ali, talvez no primeiro ou segundo round, o Wellmaker consegue nocautear. Eu esqueci de falar de um brasileiro, tá? Faltou, porque entrou no card de cima da hora. Que é o nosso querido Matheus Camilo, cara. Teu amigo, pô. Vamos ver se ele vai estrear, né? Porque, cara, ele ia lutar no UFC. Aliás, já estreou no UFC, ele perdeu a primeira, mas foi no ano passado, o Gabriel Green. E aí ia lutar no UFC 321 agora, contra o El Salawi, né? E aí o adversário dele, um dia antes da pesagem, saiu da luta, né? Então ele ficou sem lutar. E agora ele vai enfrentar o nosso querido Slava Borchev, né? O nosso russo que treina nos Estados Unidos um tempão, treina na China Alpha Meio. É um cara da trocação, enfim. Gosta de sair na mão também e geralmente se dá mal. Então eu tô apostando aqui no Matheus Camilo, porra. Um cara talentoso, um bom lutador, novinho ainda, então, cara, tem muita coisa para acontecer, mas é um adversário que eu acho que tá na medida para ele conseguir a primeira vitória, então para mim, Matheus Camilo vence por nocaute. Ah, por favor, né, cara, eu não vou aceitar, Léo, não vou aceitar, cara, inclusive, cara, esse Slava Borchev, ele não é russo não, tá? Eu acabei de excluir ele do meu panteão de russos, porque, Léo, desculpa, ele é nível Denis Tiuliulin, cara. Ele é nível aquele lutador que lutou contra o Léo Santos, que também era russo, se eu não me engano, que fez um monte de infração, lembra disso? O Bogatov. Você tá entendendo? É muito freak, gente, o Borchev. Então, por favor, cara, aqui eu não vou nem analisar, cara. É Matheus Camilo na cabeça e eu não vou aceitar outro resultado sendo uma vitória, Léo. Senão, você vai ter que pedir desculpa. Não tô nem aí. Vamos lá, seguindo o restante do card aqui, Tanuri, teremos Kyle Dalkowski, que voltou para o UFC, derrotando o Michel Pereira, nocauteando o Michel Pereira, incrivelmente. Kyle Dalkowski tinha sido cortado do UFC, estava lutando em eventos regionais dos Estados Unidos, tinha sido até campeão. Aí volta para o UFC, nocauteia o Michel Pereira, pegando a luta em cima da hora, e agora vai pegar o nosso Kennedy do MMA, Gerald Michael, Tanuri, que é um dos maiores finalizadores. Vai fazer, cara,
Se não me engano, ele tá chegando perto de 60 lutas na carreira, tá? Ele é Nosso bizarro. Michael. O cara é um mito. Mito. Cara, mas assim, eu acho que ele é um mito, mas agora, cara, mais velho, né? Ele já era um veterano quando chegou no UFC, tá? Já tem isso também. Só que agora ele tá um veterano ao cubo, Léo. E você sabe que quando isso acontece, é um perigo. Ainda mais enfrentando caras jovens. E caras jovens surpreendentes como o Dawkowski, que, cara, em poucos dias ele sequer estava preparado. Ele só foi chamado para voltar pro UFC e fez o crime contra o Michel Pereira, que foi o bobo. Né? O bobo da corte foi o Michel Pereira. Caio Dawkowski aproveitou. E eu vou te dizer, cara, eu acho que ele entrou numa maré de sorte, tá? Porque eu acho que ele aqui também vai aproveitar de novo, cara. Tipo assim, eu tô achando que vai dar pra ele, cara. Eu tô achando... Vai aproveitar de novo. Tá pegando uma boa situação. Tá Pra pegando. poder nocautear de novo. Pois é, porque o nosso querido saxofonista Kennedy do MMA, cara, ele tá se cansando muito rápido, Léo. Então ele não tá conseguindo mais mostrar aquele jiu-jitsu que a gente sabe que ele tem de bom mesmo, que ele é o maior finalizador do peso médio. Mas aqui, eu acho que o Caio Dawkowski consegue de novo. Nocaute. Léo, Caio Dawkowski virou uma máquina. Eu também vou de Caio Dawkowski aqui por nocaute pra cima do Michaelis. Agora, Tanuri, só a questão da luta do Matheus Camilo, a luta dele vai ser a primeira do evento, tá? Vai ser a primeira luta do 8 horas da noite, começa então já com o Brasil, o Esquadrão Zagalinho, lutando. Agora, Tanuri, vamos lá, seguindo aqui a ordem, cara, temos uma luta também, pô, eu vou outra luta, fiquei na dúvida pra palpitar, hein? Pat Sabatini contra Chep Mariscal, cara. Cara, legal. Essa é uma luta também embaçada. O Pat Sabatini é um cara mais do jiu-jitsu, o cara é um cara troncudo pra lutar, ele é meio baixinho assim, mas um cara muito forte. Enquanto o Mariscal é um cara um lutador completo, cara. Tem um bom jogo de chão, mas também tem uma boa trocação. Cara, eu fiquei na dúvida de palpitar nessa luta. Eu vou de Chep Mariscal na decisão, mas assim, mais por conta do nível de strike dele. Mas eu acho também uma luta meio complicada, hein? Cara, peso pena, né? Uma categoria que também tem sempre talentos ali fora do top 15, interessantíssimos. Se eu não me engano, o Pat Sabatini também é da escola do Sean Brady. Então, você vê como é que é, né? Tem muito desses caras mais baixos, mais atarracados e com esse estilo, né, de grappling, de imposição ali na base do jiu-jitsu, do wrestling. O Paul Felder também treina lá, tá? É um dos líderes daquela academia, interessante, né? Mas, cara, aqui, por mais que seja um duelo de estilos, e o Pat Sabatini é perigoso, eu gosto dessa força dele, eu concordo com você, cara. O Chep Mariscal é um lutador interessantíssimo. É um brigador, mas é um brigador que tem técnica, principalmente para se defender das tentativas de queda do opositor, rápido, e na mão, cara, na mão não vai dar pro Pat Sabatini, não. Então, antes dele conseguir levar essa luta para baixo, eu acho até que ele pode ser nocauteado, cara. Vou conseguir aqui dar essa moralzinha pro Chep Mariscal, decisão. Seguindo aqui, teremos... Cara, eu acho que essa aqui Ah, não, a gente tem outra luta. Eu pulei uma luta aqui, cara. Agora que eu vi. Tem esse duelo de peso mosca, que também pode ser um duelo que pode definir as próximas desafiantes aqui do cinturão. Erin Blanchfield contra Tracy Cortez, tá, Noel? E aí, o que você acha que rola desse duelo? Erin Blanchfield mais grappler, Tracy Cortez também tem um jogo de grappler ali. O que dá pra esperar desse duelo? Duas meninas, né, jovens, assim, promessas aqui, que pode até ser o rosto do UFC, né, Tracy Cortez, muito popular, né, não só pelo lado lutadora, né, Léo, com todo respeito. A Erin Blanchfield, aqui, cara, eu acho que tem, assim, um degrau de diferença, tá? Porque a Tracy Cortez, apesar do hype, eu acho que ela ainda não tá pronta. A Erin Blanchfield, mesmo jovem, ela já foi cotada como desafiante, já enfrentou aquela elite do peso mosca e tem até mais vitórias do que derrotas, cara. Se saiu bem. Se saiu bem. Sim. Então, assim, eu acho que a Tracy Cortez é aquilo. Ela consegue vencer as top 15, mas aquelas top 15 de um nível, assim, acessível, sabe? A elite do peso mosca tem um nível alto. Erin Blanchfield já tá lá. Não sei se a
que o Ace Cortez possui isso. Então aqui, eu vou com a Erin Blanchfield, decisãozinha. Acho que não vai ser uma luta empolgante, tá? Mas eu acho que ela consegue sim ter um domínio. Eu acho que ela consegue se impor. Mesmo as duas sendo grapplers, eu acho que a Erin Blanchfield, eu acho que tem mais técnica, eu acho que a força também, acho que faz alguma diferença. Titi Cortez, eu não sei, cara. Ela já lutou de peso palha ou não? Eu tô enganado. Eu não sei, eu não lembro. Eu acho que não. Lutou há muito tempo, foi. Exatamente. E eu acho que é um tipo de luta, por exemplo, que eu acho que é difícil. Pegar uma atleta que eu acho que, sinceramente, é mais forte fisicamente. E fazer isso durante 15 minutos, eu não sei como é que vai ser para ela. Mas eu também vou de Erin Blanchfield, que está mais experimentada nessa divisão. Já teve perto de disputar o cinturão, perdeu para Manon Fiorot, mas é uma atleta que tem constância. É um jogo basicamente de grappling, mas faz isso muito bem, né? Mas eu vou aqui de Erin Blanchfield vencendo na decisão. E aí, outra luta feminina que a gente vai ter nesse card é entre Angela Hill contra Fatima Klein, que Fatima Klein aí chegou há pouco tempo no UFC, mais strike. A Angela Hill já fez, sei lá, 500 lutas dentro do UFC, a grande maioria na decisão, e sempre entregando lutas duras, né? Até o fim, enfim, é uma lutadora que fica na trocação, tem um bom jogo de chão também. Cara, eu vou postar na Angela Hill aqui. Eu acho que da velha geração, eu acho que dá para fazer graça ainda dentro desse peso palha. Então eu vou de Angela Hill vencendo na decisão. E é aquilo, né? Ela tem um feitiço, porque às vezes ela perde por decisão dividida, às vezes ela ganha por decisão dividida. Então, assim, é o que você falou, é uma lutadora que, mesmo veterana, é muito difícil de você, sabe, ter uma luta fácil. Ela consegue, e cara, que legal, né? Consegue ainda se manter relevante, em destaque, numa categoria tão difícil que é do peso palha. Legal, é tipo o Neil Magny mesmo. Gosta de lutar. Tem muita frequência, uma alta rotatividade no octógono. Aqui, cara, eu vou inovar, sabe? Eu vou de Klein por decisão. Mas, ó, se a Angela Hill, né, a mãe do Jamal Hill, sacanagem, brincando, conseguir a vitória, vai ser legal também. Eu vou ficar feliz por ela porque ela merece. Gosto de profissionais assim, Léo. Sérios e que gostam de lutar. E agora o novo Shimaev, Tanuri, está na segunda luta do evento. Baizankur Sussurkaev, mais conhecido como Sussu, vai encarar o Eric McCônico, que entrou na UFC, pegando luta em cima, e agora tá com o cara que vai virar também vai virar a ovelha sacrificada para o russo aí, Tanuri. Então eu vou de Sussurkaev vencendo por nocaute. Isotônico? Eric McCônico, mais conhecido como isotônico. Isotônico, exatamente. Cara, não, por favor, né? Sussu, vou ali vencendo por uma decisão. Decisão não, vou arriscar. Nocautezinho técnico, mas ó, Léo, tem que abrir o olho, tá? Porque encantou no Contender Series, mas na estreia no UFC, brincou demais e quase deu tudo errado. Entrou muito senhor de si, amigo de Khamzat Chimaev, né? Você imagina, né? Que a peça deve também ter um pouquinho de nariz em pé. Então, assim, já tomou um susto. Tomara que ele tenha aprendido e seja dominante sem brincar, né? Porque é muito mais assustador você ser um cara dominante sério do que um cara dominante que fica dando sopa pro azar. Aqui, eu ainda vou com ele. Paysandu, Sussu. Mas é um hype que, ao contrário do Shimaev, eu ainda não embarquei por completo, não. Eu fico com o pé atrás. Chega aquela questão do cara ser amigo do Shimaev e tal. Aí, enfim, eu acho que a primeira luta realmente entrou com muito salto. Sim. E aí quase deu zebra. Mas eu acho que, enfim, ao longo do tempo aqui, eu acho que vai aprender e tá dando um cara assim, muito acessível para ele poder fazer, para fazer graça aqui, conseguir nocautear, enfim, ou finalizar a luta, mas, enfim, dá para ele sair com a vitória tranquilamente. Maravilha, pessoal, olha só, estamos chegando ao fim do nosso aquecimento nessa sexta-feira à noite, estamos fazendo num formato diferente, mas, pô, quase 1h30 aqui de aquecimento, falamos aqui de todas as lutas desse grande evento que teremos em Nova York amanhã,
né, a partir de 8 da noite, card principal meia-noite. E lembrando que a nossa live pós, a live de resultados, vai ser no domingo à noite, tá, pessoal? Não vai ser assim que terminar o UFC 322, enfim. A gente tá ajeitando as coisas aqui para a gente poder fazer de outras formas esses aquecimentos. A gente vai, obviamente, ainda vai fazer ao vivo, mas talvez nos próximos eventos talvez a gente não consiga fazer ainda. Mas o que a gente não pode deixar de fazer aqui é esse conteúdo para vocês. Já a galera sempre pede para a gente deixar o aquecimento e live pós, enfim, deixar sempre para vocês aí também. Deixar nos comentários o que vocês acham e também deixar aquele like. Tá com a gente aqui, deixa aquele like que ajuda bastante o nosso canal. Hype o vídeo, que também dá aquela moral gigantesca para mais galera chegar aqui e se inscrever no MMA Pride Brasil. Meu amigo Tanuri, se divirta, um grande abraço, bom trabalho aí no Super Lutas, hein? Maravilhosa live, tá? Vou te dizer uma coisa, cara. Que apanhado, tá? Com todo respeito. Com todo respeito. É sobre isso e tá tudo bem, Leozão. Um beijo, ó. E dignidade já. Dignidade já, grande abraço a todos e os.